Paulo Guedes esteve nos Estados Unidos e fez um discurso que é um discurso bem voltado para privatizações, para descentralização. Ele usa esses termos, centralizar e descentralizar. Isso é um ótimo sinal, porque isso é realmente o cerne da questão quando nós estamos falando do Estado e do mercado. O Estado é errado porque ele é centralizado, ou seja, porque ele impõe sua força sobre o mercado. E o mercado é eficiente porque ele é descentralizado, ou seja, diversas partes competem entre si, os indivíduos competem entre si, as empresas competem entre si, os trabalhadores competem entre si e os consumidores competem entre si. Todos fazendo trocas, ou seja, o trabalhador compete pelo melhor trabalho, para oferecer o melhor trabalho, compete com os outros trabalhadores, o empregador compete com os outros empregadores para oferecer o melhor emprego, o consumidor compete para pagar o melhor preço pelos produtos e serviços, e os vendedores competem para oferecer o melhor produto pelo melhor preço para o comprador. Então, o livre mercado é um ambiente de constante competição e é por isso que a gente tem que enxergar a competição como algo extremamente bom, como a base da ordem, e não como algo ruim, como se as pessoas estivessem umas contra as outras. Competição não é estar uns contra os outros, mas é estar cada um produzindo o melhor possível, e isso de melhor possível que você produz estando acessível aos outros que querem trocar com você. Ou seja, simplesmente você ofereceu o melhor e a outra pessoa ofereceu o melhor e cada um troca com quem ela quiser. São trocas voluntárias. No mercado você pode reduzir tudo a indivíduos, ou seja, você não precisa nem diferenciar comprador e vendedor, você pode pensar nessa diferença, mas você pode pensar de uma forma mais abstrata, que todo mundo que participa do mercado, seja oferecendo seu dinheiro, seu trabalho, sua administração, seu planejamento, suas propriedades, seus meios de produção, cada pessoa estão trocando uns com os outros, e a diferença entre Estado e livre mercado basicamente é impedir essas pessoas de fazer essas trocas ou não impedir. Quando você não impede, essa competição gera uma evolução, gera um aumento da eficiência em geral e tudo vai ficando cada vez melhor. Empregos vão ficando cada vez melhores, salários, trabalhos, produtos, serviços. E por isso, os países onde as pessoas conseguem enriquecer mais são os países com menos regulação no mercado. E o Paulo Guedes é favorável a isso, então isso é ótimo. Tomara que ele consiga desregulamentar o mercado o máximo possível. Ele, nos Estados Unidos, no seu discurso, ele chamou atenção para a ideia dos Estados Unidos original, de quando ele foi fundado, que é uma ideia de liberdade, de um povo livre, de um povo armado, de um povo capaz de se defender, de um mercado desregulado, que por isso os Estados Unidos se tornou um país tão rico. Então Paulo Guedes falou que assim como existe o sonho americano, ele quer que exista também um sonho brasileiro, que o Brasil não seja esse país autoritário, esse país praticamente socialista, de controle do mercado, de regulação do mercado, que é o que gera todos os nossos problemas econômicos, a nossa pobreza. Então é legal que esse discurso se espalhe, um discurso de desregular o mercado, um discurso de privatizar, de acabar com estatais. Ele comparou empresas estatais à União Soviética, que elas não funcionam pelo mesmo motivo da União Soviética. Ou seja, ele já tem aí um elemento no discurso dele de associar o Estado com centralização e com o socialismo, que está certo. Essa associação está certa. Todo Estado é uma centralização, toda centralização é ineficiente e segue o mesmo sistema do socialismo, que é o Estado controlar meios de produção, controlar a economia, controlar recursos. E com esse discurso ele defendeu a privatização, que o máximo possível se deve entregar ao mercado. Esse máximo possível, na verdade, é tudo. Na verdade, é você privatizar tudo, o Estado não controlar nada, afinal ele é só um monopólio da força, impondo a força e atrapalhando o mercado. Então esses são elementos muito bons no discurso do Paulo Guedes, coisas que um libertário diria. Muitas coisas que ele diz poderiam ser ditas por um libertário. Agora, a gente não deve esperar
que a liberdade venha do Estado. Ou seja, você não deve esperar que o seu senhor seja a pessoa que vai abolir a escravidão. Tem gente que delega a autoridade ao Estado de te conceder liberdade. Então você não defende a liberdade, você defende a autoridade e quer que essa autoridade seja boazinha de deixar você livre. Então a gente não deve esperar que a liberdade venha do Estado, senão continuaria sendo centralização. A primeira descentralização tem que ser a descentralização de poder. Isso já acontece, não precisa acabar o monopólio da força para isso acontecer. Basta o monopólio da força não conseguir mais ser tão forte. Até porque você vê, por exemplo, o Maduro. O Maduro está criando um caos, uma miséria na Venezuela, mas tem outros governos que não estão gostando disso, que querem tirar ele de lá. Ou seja, até mesmo quando existem vários estados competindo entre si, isso é melhor do que um estado só. Isso é melhor do que um estado global. Então a centralização nunca é plena, os estados colapsam. Quanto mais autoridade, menos aquele sistema consegue se manter, porque ele não gera ordem, ele não gera eficiência, ele não gera riqueza, então ele colapsa. Isso acontece com qualquer ditadura. Qualquer ditadura chega a um ponto que entra em colapso e acaba. E nós temos tecnologias descentralizadoras também. Tecnologias que permitem mais segurança, como, por exemplo, imagina que em breve todo mundo terá acesso a impressoras 3D, que podem imprimir armas. Existe o sistema de torrents, que também não pode ser derrubado, que pessoas podem transmitir arquivos de um computador para o outro sem que o Estado possa interferir. Então, você pode transmitir, inclusive, arquivos que permitam que uma impressora 3D imprima uma arma, ou seja, o modelo da arma que vai ser impresso. Então, o controle de armas vai se tornando também cada vez mais difícil, por causa da tecnologia. As criptomoedas impedem o Estado de interferir no dinheiro, e assim por diante. Então, a tecnologia da informação impede o Estado de censurar a informação. Por exemplo, eu tenho certeza que o Estado, que muita gente do Estado, muita gente da elite, do establishment, não gosta que a gente tenha liberdade de expressão, mas mesmo assim, eles não podem impedir. Ou seja, o poder do Estado diminui, o poder do Estado se torna limitado por causa de tecnologias descentralizadoras. Então isso sim nos garante liberdade e não um bonzinho, uma autoridade boazinha, o votinho que foi votado se a gente vai poder ter propriedade ou não, foi votado se o Estado vai escravizar a gente ou não. Isso aí não é um meio descentralizador. Não é um meio de gerar liberdade, mas sim é um teatrinho dentro do Estado para se fazer de bonzinho. E o Paulo Guedes, acho que ele tem boas intenções, mas nem sempre boas intenções são suficientes para gerar resultados. Claro que eu espero, sim, o máximo possível de desregulamentação, o máximo possível de privatização, mas tem gente muito poderosa, com muito dinheiro e com certos interesses. Então tudo vai depender do interesse dos poderosos. Então, quando o Estado toma alguma decisão, ele toma essa decisão baseado nos interesses de pessoas que usam o monopólio da força, já que o Estado é o monopólio da força. Então, a gente não deve depositar esperança no Estado. A gente não deve achar que o Estado é um meio de chegar na liberdade, na descentralização, mas sim que a descentralização vem de baixo para cima. A descentralização própria também é um processo descentralizado. Inscrevam-se no canal, apoiem este canal pelo Apoia-se Padrim. O seu apoio é muito importante para ajudar esse trabalho a continuar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.